Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento de H2S. Nesta videoaula nós estaremos abordando alguns assuntos bem pertinentes e interessantes. Falaremos sobre proteção coletiva individual com atividades em H2S, procedimentos em caso de ocorrência com H2S, etapas de monitoramento e ações corretivas, gerenciamento de riscos e vídeo complementares. Sejam bem-vindos mais uma vez, boa sorte, sucesso para nós. Vamos às nossas videoaulas. Falamos sobre fonte de controle num dos conteúdos na videoaula passada e no conteúdo programático. Agora nós vamos falar sobre proteção individual, alguns requisitos mínimos para equipamento de proteção individual nas operações e nas atividades com H2S. Os sistemas de proteção respiratória utilizados, eles devem ser obrigatoriamente de pressão positiva, deve haver máscara de fuga contra gases em quantidade suficiente para a lotação máxima da unidade. Locação. O pessoal envolvido na detecção e no monitoramento de H2S deve utilizar sistema de proteção e deve haver detectores pessoal para todos os empregados que trabalham na área onde há fluxo, circulação de fluido de perfuração. Antes do início das operações, devem ser feitos testes de estanqueidade e adaptabilidade das máscaras com o pessoal envolvido. Os equipamentos de proteção individual devem ser armazenados na unidade, locação e dispostos estrategicamente em relação às áreas operacionais. Olha só, iremos realizar atividades onde a gente sabe que existe fuga de H2S. Nós temos que andar já com o nosso sistema de fuga diariamente do nosso lado aqui. Dependendo da atividade, a gente já vai estar com o sistema de proteção respiratória fixado no nosso rosto, com ar mandado, com pressão positiva, ar respirável, né? Durante todo o período que a gente estiver ali. Mesmo assim, aqui nos orienta, e a gente também traz essa orientação, que nós devemos estar munido de outros sistemas de monitoramento. Nós temos que estar com multigás o tempo todo. E digo a vocês, se nós estivermos em 5, os 5 têm que ter o sistema de detecção de gases. Por quê? Se eu estiver com um detector de gás e eu sair da frente de trabalho, da frente de serviço, ou se eu estiver em uma localidade e o meu companheiro de trabalho está a 3, 4, 5 metros de distância de mim, se a fuga for próximo dele, ele vai ser contaminado até que esse gás chegue até mim e o meu sistema de alarme venha alarmar, venha a fazer com que a gente seja informado. Só que quando a gente recebe a informação do vazamento desse produto, 1, 2, 3 pessoas já podem ter sido contaminadas, já pode ter inalado esse gás, podem não estar em uma situação muito grave, mas pode sim estar em situação deplorável, muito grave. Porque talvez, por mais que ela esteja a 5 metros de distância da minha pessoa, eu não consigo visualmente vê-la, porque pode existir barreiras, equipamentos entre eu e esta pessoa, e ela pode vir a desmaiar, ela pode vir a perder a sua noção, cair nesse ambiente e eu não ver, e dependendo do tempo que ela ficar exposto ali àquele produto, ela pode vir a óbito. Então, nós temos que ter um fluxo de circulação de pessoas, de fluido nesses ambientes. Nós temos que ter um monitoramento, nós temos que fazer teste de estanquidade nesses ambientes e adaptabilidade, né, dos ambientes que são habitáveis, das máscaras com que o pessoal estará envolvido, né? Olha, eu vou utilizar uma máscara de fuga ou eu vou trabalhar com uma máscara. Essa máscara é compatível com o meu rosto? Esse EPI é apropriado para mim? Talvez eu tenha um rosto muito pequeno, o meu amigo tem um rosto grande e a máscara foi comprada no tamanho dele, tamanho G, e eu uso tamanho P.
Então, até isso nós temos que entender, temos que estudar, temos que analisar antes de nos colocarmos em risco nessas atividades, nesses ambientes. Requisitos mínimos para procedimentos operacionais em caso de ocorrência de H2S na atmosfera. Lembra que eu falei lá sobre procedimentos operacionais e de segurança, análise preliminar de risco, permissão de trabalho? Aqui nós vamos falar sobre alguns requisitos mínimos, né? Condições, poço onde não exista a previsão de H2S. Esta condição será atingida havendo quaisquer indícios de anormalidade, a saber: a. Escurecimento súbito das ferramentas de perfuração, presença de H2S detectada por sensores fixos ou monitorada com aparelhos portáteis, presença de odores de H2S, ovo podre. Outros fatores, por exemplo, redução de pH e ou alcalinidade do fluido, que possam levantar suspeitas da presença do gás no ambiente, nos equipamentos, amostras, etc. O procedimento a ser seguido nesta condição refere-se à elaboração da gestão de mudança, incluindo análise de risco. Olha, a gestão de mudança ela faz parte do nosso processo. Por quê? Porque a gente pode elaborar uma análise preliminar de risco hoje, imaginando um cenário, e ao decorrer da nossa atividade, a gente encontra outros fatores de risco, a gente consegue identificar que o risco era muito maior do que aquilo que a gente imaginava, do que aquela gestão inicial que nós elaboramos. Então, a gente utiliza da gestão de mudança, a gente para, por um período curto, essas atividades, analisa novamente esses ambientes, esses riscos existentes nele, elabora novos procedimentos, inclui esses riscos nas análises de risco e faz o treinamento, a apresentação à equipe executante, para depois a gente voltar à realização das atividades. Condições 2, poços em que havia a presença de H2S ou a ocorrência de H2S no fluido. Esta condição deve ser estabelecida mediante as circunstâncias. Quando a perfuração atingir a profundidade de 300 metros acima da formação ou da zona prevista para a ocorrência de H2S, ou quando houver quaisquer indício de anormalidade, a saber, escurecimento súbito de ferramentas de perfuração, diminuição da alcalinidade do fluido, presença de H2S em qualquer concentração até a concentração máxima de 8 partículas por milhão na amostra fera, detectada por sensores fixos ou monitorada com aparelhos portáteis, presença de odores de H2S, ovo podre, nesses ambientes, e outros fatores que possam levantar suspeitas da presença do gás no ambiente, nos equipamentos, amostra. Os procedimentos a serem seguidos neste cenário são: dar acesso, instrução para sua correta utilização e limitações e ciência da localização a todo o pessoal da unidade, locação das máscaras de fuga. As birutas devem estar em seus locais e todos devem passar a observar constantemente a direção do vento. Isso vai fazer com que a gente fique esperto. Olha, nós temos certeza que do lado sul existe vazamento. Então, qual a direção do vento? O vento está vindo na minha direção, está vindo do lado sul para o lado norte, ele vai trazer esse produto, esse gás até mim. Então, já vou utilizar um conjunto de ar mandado, vou utilizar um conjunto de ar com fio, um ar comprimido, para que eu esteja protegido. Todos devem estar familiarizados quanto aos pontos de reunião. O auxiliar de enfermagem de bordo deve estar com todo o material disponível e pronto para utilização, ou mobilizar o auxiliar de enfermagem
designado para emergências. Todos os serviços de manutenção devem estar sob rigoroso controle. Todos devem estar familiarizados com os alarmes. Condições 3. Postos com a presença de atmosfera de teores maiores que 8 partículas por milhão e menor ou igual a 49 partículas por milhão de A2S. Para este cenário, os procedimentos a serem seguidos são: a situação deve ser avisada por intercom para toda a unidade de locação. Pessoal da equipe de controle identificar ponto de vazamento e ou ponto de ocorrência de H2S, sanar o vazamento ou estancar fonte de ocorrência do H2S. Todo o pessoal da equipe de controle deve trabalhar em dupla. Deve utilizar o conjunto autônomo de ar de trabalho ligado ao sistema de cascata. Os conjuntos autônomos e os cilindros de reserva, caso necessário, devem estar prontos para utilização. O compressor portátil deve estar pronto para ser acionado. A área de recarga dos cilindros deve ter monitorização permanente com detectores de H2S. Monitorar a direção do vento para indicar o melhor ponto de reunião a ser utilizado. Todos os trabalhos a quente devem ser paralisados em toda a unidade. Locação. Fica proibida a prática de fumo em toda a unidade de locação. Pessoal não necessário ao controle de emergência deve colocar imediatamente a máscara de fuga, munir-se de colete salva-vidas, plataformas, dirigir-se imediatamente ao ponto de reunião, desligar o circuito de alimentação das unidades de ar-condicionado. Nos pontos de reunião, deve-se proceder à chamada para checar a presença de todos. Deve-se auxiliar, o auxiliar de enfermagem deve ficar a postos para prestar primeiros socorros. Equipamentos ressuscitadores, bem como macas, devem estar prontos para o uso. Aeronaves e barcos nas proximidades devem ser alertados. A base de terra deve ser avisada. Rádio operador deve estar equipado com a VHF portátil no ponto de reunião. O rádio operador deve estar equipado com o VHF portátil no ponto de reunião. Evacuação de todo o pessoal não essencial às operações da plataforma, caso o vazamento não seja controlado ou o ponto de ocorrência não seja identificado. A evacuação deve ser ordenada pelo encarregado da som da plataforma e deve ser através das embarcações de sobrevivências ou outros meios disponíveis. Avisar a aeronave e embarcações nas proximidades. Ainda dentro de procedimento, nota 1. Assim que soar o alarme sonoro, o local de detecção do vazamento e o ponto de reunião serão anunciados pelo sistema de intercom. Nota 2. A máscara de fuga deve ser utilizada pelo pessoal que deve ser dirigido para a área externa, ao ponto de reunião. O pessoal que, por ocasião do alarme, se encontrar dentro das acomodações, deve dirigir-se ao ponto de reunião anunciado. Caso a máscara de fuga não esteja disponível dentro das acomodações, deve prosseguir diretamente para o ponto de reunião anunciado e coletar as máscaras de fuga. Durante a permanência no ponto de reunião anunciado, a utilização da máscara de fuga ou qualquer outro conjunto de proteção respiratória contra gases tóxicos não é necessário. Caso haja necessidade de se dirigir aos pontos de abandono, a máscara de fuga ou qualquer outro conjunto de proteção respiratória contra gases tóxicos devem ser utilizados. Condições 4. Postos com a presença de atmosfera
de teores maiores ou igual a 50 partículas por milhão de H2S. Nesta condição, os procedimentos indicados são: pessoal da equipe de controle deve fechar o poço, sanar o vazamento ou estancar fonte de ocorrência de H2S. Nota: caso todos os recursos de bordo tenham sido utilizados e a situação fuja ao controle, o encarregado da sonda plataforma deve autorizar o abandono da equipe de controle pelos meios disponíveis. Vamos assistir uns vídeos aqui complementares. O vídeo não tem nenhuma narrativa, mas só pelas imagens a gente vai conseguir interpretar e conseguir associar as informações que a gente trouxe até agora, decorrente das imagens que vão estar passando aqui, tá bom? Então vamos ao vídeo, a gente vai só observar e vai conseguir identificar os assuntos que a gente abordou até o momento. Compreensão dos riscos envolvendo o H2S, sulfeto de hidrogênio, H2S, um gás tóxico, conhecido como gás azedo, associado à produção de petróleo e gás em algumas áreas, encontrado em outros processos industriais e naturais. Propriedade do H2S. Ele é extremamente tóxico, é inflamável e explosivo, produz dióxido de enxofre, SO2, quando queima. Ele também é incolor, ele é mais pesado do que o ar e se concentra em lugares mais baixos. Tem odor desagradável de ovo podre, mas apenas em concentrações mais baixas. O H2S é solúvel, causa corrosão.
Como é feita a medição de H2S? O H2S é medido de várias maneiras. Uma delas é em ppm, partes por milhão, e a outra é em percentagem por volume. O H2S também é perigoso. Fogo e riscos de explosão. Explosivo em uma grande variedade de concentrações. A temperatura de autoignição é de 260 graus. A extinção dele pode ser feita através do CO2 ou pó seco. O H2S também é tóxico. O H2S tem toxicidade alta, a letalidade como o hidrogênio e o cianeto. O H2S também causa paralisia do sistema respiratório. Pode matar em minutos. Exige procedimentos especiais como detecção, equipamentos de fuga, equipamentos de proteção respiratória, EPR. Os efeitos tóxicos aumentam com a concentração e o tempo. Efeitos tóxicos do H2S. 1 ppm tem apenas odor de ovo podre. 10 ppm, valor limite TLV para 8 horas de trabalho contínuo. 100 ppm tem cheiro de ovo podre entre 3 e 5 minutos. Olhos, garganta, irritação da pele, dor de cabeça, dor do estômago e taxa de pulso aumentada. 200 ppm, redução no sentido do olfato, olhos e ardor na garganta. 500 ppm, inconsciência rápida, a respiração para, resgate é necessário. 1000 ppm, inconsciência imediata, morte iminente, ressuscitação é necessária. Efeitos tóxicos do H2S. Os fatores que afetam a resposta do indivíduo são a duração, o período de tempo que a pessoa está exposta a H2S, a intensidade, a concentração de H2S que a pessoa está exposta. Receptividade. Condições físicas e mentais da pessoa também afetam a receptividade. Fadiga e álcool também podem aumentar os efeitos. A frequência é outro fator. Quantas vezes? O tempo que a pessoa está exposta a H2S. Exposição prévia pode aumentar a sensibilidade. Em locais onde haja o risco de H2S sempre deve existir sinais de aviso, direção do vento identificada por meio da biruta, áreas seguras, detectores pessoais, detectores de gás da área e alarmes, SCBA e máscaras de fuga pessoais, treinamento e comunicação. Equipamentos utilizados para detectar H2S. São 3 os tipos de detectores: os monitores pessoais, dispositivos eletrônicos usados fora da roupa, monitores de sistema fixo, alarme eletrônico ativado por níveis pré-definidos de H2S, monitores portáteis, utilizados para determinar concentrações de H2S em um ponto. Como é feita a detecção de H2S? Usando o detector pessoal. Use detector, não o nariz. Longa duração, a exposição a altas concentrações previne você cheirar o gás. Use detectores eletrônicos fixados em 10 e 20 ppm. Localize onde você pode ver o alarme visual. H2S é mais pesado do que o ar. Ajuste o nível de som para o local. Use detectores portáteis de gás para obter amostra de ar ou gás. Os equipamentos de proteção individual quando há o risco conhecido de H2S são: detectores e máscaras de fuga são obrigatórios. Os equipamentos de proteção individual quando há o risco conhecido de H2S são: detectores e máscaras de fuga são obrigatórios. Fornecimento de aparelhos de respiração de ar, SABA, é preferível. Pode usar equipamentos de respiração autônoma, SCBA, se as mangueiras SABA dificultar nas operações. Evacuando de uma área com H2S. Procedimentos específicos são essenciais para manter a sua segurança. Conheça as rotas de fuga e alarmes, equipamentos de segurança e resgate. Verifique a direção do vento. Se dirija ao ponto de encontro. Observe que você deve estar a favor do vento. Lembre-se, H2S é mais pesado do que o ar. Resgate em uma área com H2S. Sempre use equipamento autônomo para entrar em áreas suspeitas. Máscaras de escape não duram muito tempo. Não se torne uma vítima, você não ajudaria ninguém. Sempre tenha um equipamento cheio de backup. Traga a vítima longe da área de contaminação. A exposição mais longa é mais perigosa. Aplique procedimentos de primeiros socorros. O RCP, se necessário, ele deve ser feito. Ainda em resgate em uma área de H2S, ao voltar a um local com H2S, você deve mensurar, medir. Use um detector independente para confirmar se o local está seguro. Não confie em um monitor pessoal. Use o SCBA até que seja seguro. Volte para liberar a área somente quando a medição for concluída e também for considerada satisfatória. E também quando todos os alarmes estiverem parados. Áreas de perigo em potencial, BOP e cabeça de poço, válvulas, tubulações e tanques de lama, choque manifold e conexões, tanques diversos, câmeras de amostras, ferramentas de fundo do poço. Áreas baixas que acumulam material em decomposição com o tempo. Quando há um risco de H2S, sempre ache que o H2S está presente onde você está trabalhando. H2S e equipamentos.
O H2S pode causar rachaduras em metais onde há alta tensão, aço endurecido. Certos ambientes que contenham ácidos, bactérias e tensão cíclica aumentam esses efeitos. O H2S também forma ácidos em contato com a água. Isso irá ocorrer a alguns metais em contato, fenda e perda de peso geral, com uma redução na espessura da parede. Equipamentos de H2S existentes podem ser necessários. Muito bem, pessoal, muito bem. Mais a conclusão de um treinamento da nossa terceira videoaula. Façam leitura do seu material didático e vamos dar continuidade ao nosso processo de treinamento. Vamos à nossa quarta videoaula.